Uma passagem que está em Mateus capítulo 18. O título fala assim: quem é o maior no reino? Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então ali os discípulos eles estavam reunidos, conversando. A Bíblia fala aqui em estudos que eles estavam na casa de Pedro naquele momento. E haviam algumas pessoas além dos discípulos, havia algumas crianças, e eles estavam discutindo entre eles, na verdade, quem que seria o maior no reino dos céus. E Jesus, ouvindo isso, perguntaram para ele: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus trouxe uma criança para o meio deles e falou o seguinte: na verdade, antes de vocês saberem quem é o maior, vocês precisam saber primeiro como entrar no reino dos céus. Porque Jesus disse para eles: se vocês não se converterdes, vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Então primeiro vocês precisam se converter e depois vocês precisam ser como crianças, né? Aí ele diz no versículo 4: todo aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Então ele respondeu: o maior, na verdade, é aquele que for humilde, como essa criança. Só que depois Jesus ele diz uma frase que, se a gente parar para pensar, vocês vão ouvir agora, ela é um pouco pesada. Quando você ouve, você fala assim: nossa, mas Jesus disse isso? Sim. No versículo 6 ele disse: entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas aconteçam. Olha só esse versículo 6. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Você consegue imaginar Jesus falando isso? Uma pessoa amorosa, uma pessoa que sempre abraçou as outras pessoas, que sempre conversou. De repente Jesus me fala: olha, tá vendo essa criança que eu trouxe aqui? Ela é o exemplo de vocês. Só que se alguém fizer uma dessas crianças que creem em mim tropeçarem, é melhor, em outras palavras, é melhor que essa pessoa se suicide. Aí a gente para pensar: nossa, mas Jesus era a favor do suicídio? Deus amado, né? E aí, essa é uma primeira discussão. Por que será que Jesus disse isso? Se vocês, ou se qualquer pessoa, fizer um desses pequeninos tropeçarem, é melhor se suicidar. Por que vocês acham que Jesus falou isso? Ana, você começou. Hã? Sim. É um sentido. É um sentido. Leila, o que você acha? E aí Jesus falou: bom, se você fizer esse pequenininho se tropeçar, você tá lascado. Sim. Nós temos que ser inocentes com as crianças. Sim. Ele quer dizer qualquer pessoa que esteja. Se você fizer um escândalo que faça essa pessoa se desviar, você tá perdido. Sim. E aí, Tatiane? E aí, Tatiane? O que você acha? Por que Jesus falou isso? O que você acha? Responde uma pergunta com outra pergunta. Na verdade, é assim, a gente precisa tentar entrar na mente de Jesus, né? Para tentar entender o porquê que Jesus falou isso para aquelas pessoas e para os discípulos, né? Por que ele deu essa resposta? Para quem eu não sou pai, né? Mas para quem é pai e mãe, acho que vai conseguir entender até um pouco melhor essa resposta de Cristo. Imagina vocês que têm filhos, independente da idade, e quem tem filho pequeno e quem ainda vai ter mais um filho, né? Que vai começar a crescer. Imagina vocês que são pais
vocês desde pequeno ensinam seus filhos, preparam eles, vocês instruem, né? Quem já é pai, já tem filho um pouco mais velho, passou por isso, instrui o filho, ensina o que o filho deve fazer, ensina o que o filho não deve fazer, ensina o que ele deve falar, ensina o que ele não deve falar. Você prepara a criança, certo? Então quem é pai já passou por isso, teve que ensinar e ensinou conforme aprendeu, ensina as melhores maneiras de agir e tudo mais. Só que de repente, o seu filho, ele se encontra com uma outra pessoa. Pode ser uma outra criança, pode ser um outro adulto. Só que essa outra pessoa ensina algo diferente para o seu filho. Diferente daquilo que você ensinou. Consegue imaginar isso? Você preparou a criança para um caminho e de repente essa criança ela encontra outras pessoas que ensinam coisas diferentes para o seu filho. De repente o seu filho chega em casa e começa a falar coisas diferentes daquilo que você ensinou para ele. Começa a ter atitudes diferentes das atitudes que você ensinou para o seu filho. Você já se deparou com isso? Vocês que são pais e mães? Já se deparou? De repente seu filho chega em casa falando uma coisa nada a ver que você não ensinou para ele. E às vezes aquele costume, aquele procedimento que você ensinou para o seu filho, ele começa a se corromper. Porque ele aprendeu uma coisa diferente fora daquilo que você ensinou e ele começou a ter atitudes diferentes das quais você ensinou. Se você parar para pensar, é mais ou menos isso que Jesus está falando. Olha, eu sou Jesus, eu estou aqui, eu ensinei as pessoas, eu estou ensinando as crianças, eu estou ensinando vocês, discípulos, só que vocês correm o risco de tropeçar. Vocês correm o risco de aprender coisas diferentes. Vocês correm o risco de aquilo que eu estou ensinando para vocês, aquilo se corromper. Só que ai daquele que fizer isso com vocês. Então imagina um pai e uma mãe olhando para um filho, vendo que o filho aprendeu coisas diferentes e nesse sentido da palavra, aquele filho ele acabou tropeçando. Porque ele estava com ensinamento, de repente perdeu o ensinamento. Estava com uma instrução, de repente perdeu a instrução. E a gente pode dizer que aquele filho, entre aspas, ele acabou se corrompendo por um outro ensinamento, que não é o seu. Então, imagina o sentimento de Jesus. Eu ensinei, só que vocês não podem, de forma alguma, corromper o ensino que eu estou passando para essas crianças. De forma alguma, vocês podem ser uma pedra de tropeço para essas crianças. Numa outra versão, esse versículo está escrito assim: ai do mundo por causa das pedras de tropeço. É inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas, que foi o que a Ana falou. Os escândalos vão acontecer, as situações vão acontecer, mas ai daqueles que provocarem um escândalo. Ai daqueles que forem ou servirem como uma pedra de tropeço para outras pessoas. Agora, o que tudo isso tem a ver com a gente aqui? O nosso foco é aqui, o nosso foco é a empresa, o nosso foco é o nosso dia a dia. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Se nós mudarmos um pouco essa questão de Jesus e criança e nós falarmos de empresa, cliente, é a mesma situação. Já parou para pensar que os nossos clientes são essas crianças que Jesus está falando? Vamos tentar fazer uma analogia? Os nossos clientes, os clientes da empresa, são essas crianças que Jesus está falando aqui nessa passagem. Se nós não pararmos para pensar, às vezes nós somos uma pedra de tropeço para os clientes. Vamos tentar fazer essa analogia? Às vezes nós somos uma pedra de tropeço para um cliente. Imagina a gente fazendo todo um trabalho para trazer clientes para dentro da empresa, para trazer parceiros para dentro da empresa, só que às vezes uma atitude errada nossa, um procedimento errado nosso, pode servir como uma pedra de tropeço. E fazer aquele cliente que a gente conquistou, trouxe para dentro, às vezes uma atitude nossa pode fazer o cliente sair da empresa. Já pararam para pensar nisso? De que às vezes alguma coisa que a gente faz, ou às vezes alguma coisa que a gente fala, pode servir como uma pedra de tropeço para a nossa empresa.
E às vezes a gente fala assim, mas você está falando por causa disso ou daquilo. Não, simplesmente eu estava em casa, sábado, e comecei a ler uma outra passagem, e de repente me chamou a atenção essa passagem, que tem sentido. Tem sentido. E aí eu comecei a trazer até mesmo para dentro do meu departamento. Será que às vezes o nosso departamento, o departamento financeiro, não está sendo uma pedra de tropeço para um cliente? Será que às vezes alguma atitude nossa, algum procedimento nosso, não está fazendo com que clientes queiram sair da nossa empresa? E isso eu posso chamar como um senso de responsabilidade. Eu comecei a ler essa passagem como se eu fosse o dono da empresa. Eu gostaria que vocês começassem a pensar um pouquinho agora. Comecem a pensar agora um pouco como se cada um de vocês fossem o dono da empresa. Cada um. E que cada atitude nossa, cada procedimento nosso, olhando agora como um dono, está relacionado em captar clientes, em manter clientes dentro da empresa. Então comecem a pensar como donos de empresa agora. Qual seria o sentimento de vocês se vocês, como donos, perdessem clientes? Tatiane, você não quis falar aquela hora, fala agora. Qual é o sentimento? Imagina imagina o Gabriel, que está lá com a franquia agora. Qual seria o sentimento dele ao ver que ele está perdendo clientes? Sim, claro. Às vezes até a Thalissa ou a Jéssica comentam um pouco, né? Porque imagina assim, você traz um cliente para dentro da empresa, né? Você tem todo o esforço de captação, você tem todo o esforço de trazer o custo, né, da empresa de trazer clientes. Só que às vezes, e eu não estou falando sobre regras e procedimentos, porque uma coisa é você ter regra e procedimento. Se o cliente aceitar ou não, o problema é dele. É regra e procedimento da empresa. Mas eu digo das nossas atitudes, de como a gente trata um cliente. E pensando nesse sentimento que Jesus tinha com as crianças. Olha, eu estou ensinando essas crianças. Eu estou moldando essas crianças. Ai daqueles que fizeram uma criança tropeçar. Porque é todo o trabalho que eu estou tendo, é todo o esforço que eu estou tendo de ensinar essas crianças, ai daqueles que fizeram uma criança tropeçar. Então imagina a gente agora como uma empresa, todo mundo trabalhando, se esforçando para manter clientes, mas imagina se a gente, às vezes, por atitudes nossas, faz os clientes não quererem mais ser clientes nossos. E aí eu trouxe para o meu departamento, porque eu começo a pensar primeiro no nosso, né, no meu. Poxa vida, quais comportamentos, atitudes, procedimentos nossos, do meu departamento, que às vezes pode fazer com que o cliente não queira mais ser nosso parceiro. E aí agora começa cada um a pensar no seu departamento. Vamos voltar, né? Eu estou falando do financeiro. Do financeiro nós temos departamento pessoal, nós temos recrutamento e seleção, nós temos o comercial, nós temos recepção, né? Todos nós temos os nossos procedimentos do dia a dia. Mas a gente precisa parar para analisar se às vezes um procedimento ou uma atitude nossa não está sendo uma pedra de tropeço para algum cliente. Não está fazendo com que o cliente não queira mais ser o nosso parceiro. Não queira mais manter aquela parceria. Imagina um cliente que lá no começo a gente vendeu algo para ele, só que às vezes no decorrer da nossa caminhada ele não está enxergando ou não está recebendo aquilo que nós prometemos para ele. E aí, às vezes, a gente está sendo uma pedra de tropeço. Porque às vezes uma palavra deixa a pessoa ali do jeito que ela não vai conseguir voltar a fazer. Também. Também você pode ser uma pedra de tropeço, não só para o cliente, mas também para o seu parceiro. Também. Um ambiente, às vezes, dentro, né, da própria equipe, às vezes algo desmotivador, né? Até mesmo para ouvir do William, né, William? Qual que é o sentimento de perder um cliente?
como um dono, né, mesmo da empresa, né? Porque perder cliente é uma coisa, demitir é outra. Sim. Porque quando você demite o cliente, você Uhum. né? Diferente. Tem clientes que a gente precisa demitir. Mas quando se perde a gente tem que Por quê? Porque a gente vende um produto, uma ideia, um serviço que a gente vende. Só que na hora de entregar, a gente não entregou, porque a gente vendeu. Então sabe aquela sensação quando você compra... o cliente fica com uma sensação assim, sabe quando você compra um produto que você... sabe quando você compra que você viu na internet? Já também você fez isso. Comprou não sei o que era que você achou que era grandão no final do ano, um negócio desse tamanho? Era bom da mãe dela. Eu olhei uma mulher assim, olhei e falei, Então, sabe essa sensação? Quando... Ela que não foi detalhista o suficiente, né? Sabe aquela sensação que a gente compra um negócio e a hora que, ou a hora que a gente compra pela internet, ou quando a gente vai numa loja, ele chega em casa e, putz, não é aquilo que a gente comprou? Essa decepção. Uhum. Então, o cliente se sente decepcionado, porque a gente vendeu uma ideia, e a perda do cliente é como se fosse uma incompetência, porque a gente não entregou aquilo que deveria entregar. E aí, voltando para essa parte de Jesus, né? Você imagina o sentimento de Jesus. Para ele ter falado isso, olha, é melhor você se suicidar do que você fazer uma criança dessa se perder. Não, é só figurativo. Não. Mas imagina e essa é a ideia que eu quero trazer, da gente começar a ter esse sentimento. Porque às vezes, como nós não somos donos, às vezes a gente não tem o sentimento. E essa é a ideia. Jesus, ele era dono do projeto dele. Jesus, ele era o responsável pelo projeto dele. Então, olha o sentimento que ele expressou para os seus discípulos falando: ai de vocês, se vocês fizerem uma dessas crianças se perderem. Porque o meu trabalho eu estou fazendo. Eu estou ensinando. Eu estou formando essas crianças. Eu estou formando vocês. Vocês não podem, de forma alguma, fazer uma dessas crianças se perderem. Porque é um trabalho perdido de Jesus. Imagina Jesus se esforçando durante 3 anos, ensinando, e de repente chega alguém e faz uma criança se desviar. Então Jesus fez questão de trazer aquela criança para o meio, falar, vocês têm que ser humildes como essa criança para entrar no reino dos céus, mas ai daqueles que fizer essa criança desviar, porque é um trabalho perdido meu. Eu estou investindo nessa criança, mas olha só o sentimento de propriedade que Jesus tinha com o ministério dele. E é esse sentimento que eu quero trazer para nós. Nós não somos donos, mas nós precisamos ter um sentimento de dono. Nós precisamos ter um sentimento de responsabilidade do nosso trabalho e entender que cada ação, cada atitude nossa e às vezes cada não ação e cada não atitude nossa pode causar um impacto profundo lá no final. Pode causar uma consequência fortíssima na ponta, que é o cliente. Uhum. Eu falo assim que eu não quero que ninguém tire dele esse brilho que ele tem de Jesus. Uhum. Porque tudo pra ele precisa. Tudo pra ele é voltar para Jesus. Quem manda aqui dentro de casa? Não, você vai Jesus. Quem que fez foi Jesus. Quem que vai tirar? Jesus. Então pra ele, tudo ele tem que usar. Eu falo assim, quem vai tirar esse brilho? Então, nesse jeito, eu vou ver se eu falo assim, não dá exemplo. Não dá porque ele tem uma visão dele, ninguém vai tirar. E pensando para quem é pai, para quem é mãe, né? Imagina todo o tempo que você investe da sua vida para formar uma criança, de repente chega um mal acabado aí perdido e desvirtua tudo. Né? Olha o sentimento, né? Que deve ser brotado em nós. Você investe na criança. Você está lá, você está ensinando, você está fazendo da melhor forma, de repente chega alguém e faz uma criança sua tropeçar? Como assim? É esse sentimento que a gente precisa ter com o nosso trabalho. É essa responsabilidade das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas funções que nós temos que ter, pensando no que
estamos passando para os clientes, pensando na manutenção dos clientes dentro da empresa. De novo, uma coisa são regras e procedimentos que a gente bate em cima, pronto, acabou, mas outras coisas são as nossas atitudes. É o nosso proceder, é o nosso dia a dia, é esse senso de responsabilidade que a gente precisa ter, como se fôssemos os donos. Isso é meu, isso pensando agora em cada departamento, né? Isso é meu, isso é minha função, essa é minha responsabilidade. Nós é que temos que fazer isso, é esse departamento que é responsável por isso. Então a gente está falando sobre esse sentimento que a gente precisa adquirir, como se fôssemos os donos, como se fosse a nossa responsabilidade manter esses clientes conosco. E nós estamos formando os clientes. Porque o William falou, os clientes eles estão acreditando em nós, acreditando no nosso trabalho, acreditando naquilo que a gente faz. Então a gente tem que dar o melhor, a gente tem que ser o melhor para os nossos clientes. E aí pensando agora, como? Porque falar que a gente precisa fazer alguma coisa é fácil, né? Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, é fácil. Mas como fazer? O que vocês acham? Como que nós podemos não ser uma pedra de tropeço para os nossos clientes? Quem tem uma ideia? De novo, falar que temos que fazer é fácil. A questão é como. Se pôr no lugar do cliente. Foi vendido, foi ofertado. Só pode vender o mútuo, né? Pessoa. Só fala assim, não, é Vai hipermega pegar lá básico. em 2 dias já estará. Saúde bucal, profissionalizou. É, também não, né? Recrutamento fútil, olha. Eu anotei aqui como uma das formas que a gente pode não ser uma pedra de tropeço para os clientes. Identificar as possíveis fragilidades dos departamentos. Porque às vezes a gente trabalha, mas às vezes tem algum ponto, algum gap, algum item que às vezes não está tão ajustado e a gente precisa identificar. Qualquer tipo de fragilidade. O que pode ser uma fragilidade de um departamento? Processos. A gente tem que estar muito em cima, tanto que nós estamos sempre buscando, né? Sistemas novos, formas novas, jeitos novos de trabalhar, para a gente tentar eliminar o máximo possível de gap de processos, de gap de informação. E é a gente que está no dia a dia que a gente vai verificar, vai identificar se tem alguma fragilidade ou algum ponto a melhorar nos nossos processos. Desde o começo, desde o momento em que a gente inicia o procedimento no departamento até o momento que a gente entrega para o próximo. Querendo ou não, nós somos uma esteira, né? Começa num ponto, vai passando de departamento em departamento, finaliza, volta e nós somos uma esteira. Então, daquilo que está dentro do nosso departamento, do começo e do fim da nossa esteira, há algum gap de processo? Há alguma fragilidade que às vezes a gente não está identificando e o cliente está percebendo? Porque às vezes a gente só vai acabar percebendo quando o cliente está apontando lá na frente. Ó, tá falhando aqui, ó, tá ruim aqui, tá ruim ali. A gente tem que tentar antecipar esses gaps de processo. Identificar a fragilidade até mesmo em pessoas. E não se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim, mas se às vezes as tarefas ou aquilo que cada pessoa está fazendo está de acordo ou não. Querendo ou não, cada um aqui tem um perfil, certo? Todo mundo sabe o seu perfil. Todo mundo sabe as fragilidades do seu perfil, não é? Todo mundo tem bem claro, bem na sua mente, quais são as fragilidades do seu perfil? Uma coisa que eu e a Ju nós começamos a fazer, que é uma fragilidade do nosso perfil. O nosso senso de urgência não é alto. Nós, por sermos conforme e estáveis, nós não temos um senso de urgência aguçado. Então, esse dia até a Thalissa brincou e até tirou uma foto lá, né? A gente tem colocado no nosso quadro todas as tarefas do dia que a gente tem e qual que é a prioridade da tarefa. Se essa é a primeira, se essa é a segunda, se essa é a terceira. Porque se deixar, a gente vai fazer aquilo que é mais confortável. Porque é uma tendência nossa, uma tendência do nosso perfil. Mas sabendo das nossas fragilidades, a gente está forçando e batendo em cima para a gente burlar isso e a gente conseguir estabelecer um senso de urgência, que é importantíssimo no nosso departamento. Então, às vezes, é necessário a gente parar, analisar
identificar as nossas fragilidades como perfis e como pessoas e ajustar. E trabalhar para ajustar. Para minimizar qualquer tipo de gap ou qualquer tipo de procedimento interno. E além de você identificar as fragilidades, você tem um plano de ação para corrigir. Só que você só tem um plano de ação para corrigir se você identificar as fragilidades. Então isso é muito importante, a gente no nosso dia a dia. Quais são as nossas tarefas? Qual é o nosso dia a dia? Quais são os nossos procedimentos? O que pode ter algum gap ou não que a gente precisa ajustar? Para que a gente não seja pedra de tropeço. Parece que é uma palavra forte, né? Para uma segunda-feira, mas é um alinhamento muito importante que a gente precisa ter. E isso me trouxe essa noção de sentimento de dono, que é o que eu gostaria que brotasse no coração de vocês hoje. Um sentimento de responsabilidade, de dono, de assumir a responsabilidade do seu departamento, das suas tarefas, das suas funções, para que a gente não seja de forma alguma pedra de tropeço para nenhum cliente. Porque às vezes, sabe aquele efeito dominó? Que tá uma pecinha do lado da outra, se você derruba a primeira, sai derrubando as outras. Às vezes, uma pedra de tropeço para um cliente é um efeito dominó para outros. Você derrubou um, esse um está em contato com outro, que derruba outro, que derruba outro, que derruba outro, e sai derrubando. E às vezes tem um cliente lá na frente que a gente nem sabia, mas que foi derrubado por causa do primeiro. Do primeiro tropeço, saiu derrubando outros. E aí a gente pode também fazer o contrário. Se a gente conseguir levantar um cliente, conseguir mantê-lo firme como parceiro, esse cliente pega na mão de outro e levanta. Que pega na mão de outro e levanta. E pega na mão de outro e levanta. E um sai levantando o outro. Mas aí está nas nossas mãos da gente ou ser uma pedra de tropeço, ou ser alguém que vai pegar na mão do cliente e vai levantar para que essa cadeia continue.